você passou em médio, conta sua história. Eu sempre pensei em qual faculdade eu queria fazer, mas também eu era criança, então você não fica super estudando quando você chega em casa, você aproveita a sua vida. Eu via TV, eu tocava bastante, naquela época assim, eu ficava a tarde inteira tocando órgão, piano, enfim. E eu não me concentrei nos estudos nessa fase, o que é normal. Quando chegou no ensino médio, eu comecei a pensar mais seriamente na vida e em tudo. Daí teve uma primeira escolha importante também quando eu fui pro ensino médio. Eu tive que fazer uma escola pública lá da minha cidade, né, eu queria fazer uma escola pública. Eu pensei, será que eu faço um ensino médio normal, regular, ou eu faço um ensino técnico, combinado com algum curso? E como eu queria fazer medicina, não tinha nenhum curso que fosse, sei lá, ou com enfermagem, ou com análises químicas, enfim. Não tinha nada disso na escola que eu queria fazer, que era um instituto técnico da minha cidade. Tinha administração. Eu falei, tudo bem, eu posso fazer administração, acho que isso vai ajudar pra qualquer coisa que eu fizer. Aí fiz o ensino médio, só que como eu tinha muitas matérias da grade técnica, eu não tinha um ensino médio forte, então eu não consegui me preparar pro vestibular em si. Aí eu tô falando isso porque depois que eu terminei o ensino médio, eu não consegui passar, não era prova direto. Daí eu fiz 2 anos de cursinho. A minha rotina de estudos, de manhã eu tinha aula no cursinho, aí eu saía mais ou menos 1h da tarde, e depois eu ficava estudando tudo que eu tinha tido no dia, eu fazia listinha de coisas pra fazer, todas essas dicas que eu acabo dando às vezes no canal. E estudava também no final de semana, mas eu sempre tentava fazer uma rotina balanceada. A gente acha que não, mas a gente tem bastante tempo quando a gente pode só estudar pro vestibular. Foram 2 anos em que eu fiz algumas estratégias, tipo, eu preciso estudar bastante uma matéria que eu não tive nada no ensino médio. Então, por exemplo, física, química, matemática foi bem ruim, assim, porque eu não tinha condições. De 10 temas eu tinha visto 3, sabe? Então, primeiro ano de cursinho foi só para tentar correr atrás de tudo que eu não tinha aprendido. Eu foquei bastante em aprender exatas, eu estudava muito física, química, matemática. Acho que eu consegui evoluir bastante e acabei não passando também. Mas aí no ano seguinte, como eu achava que eu já estava um pouco melhor, assim, mais balanceada em todas as matérias, eu consegui estudar equilibradamente todas. Acho que foi o que fez a diferença. Consegui estudar história, consegui estudar geografia, português, treinar redação. E daí acho que fechou. Eu consegui passar no vestibular. Daí eu prestei todas de São Paulo, porque eu queria ficar mais aqui mesmo, próximo da minha família. Então eu prestei USP, Unesp, Unicamp, prestei FAMEMA. Com o Enem eu prestei o FF do Rio. E daí, a UF, todo mundo fala que eu falo errado, então é a UF do Rio. Daí eu passei na USP, na Unicamp e na UF. Daí eu escolhi USP porque era mais perto da minha casa, também porque era assim, eu tinha um sonho de querer estudar aqui, enfim, tinha muitas coisas boas, eu escolhi a USP. Então, como eu respondi na outra pergunta, a minha história foi bem difícil porque eu não sabia que eu queria prestar medicina até depois de eu ter acabado o ensino médio. Eu prestei os vestibulares do 3º ano para engenharia. Eu acabei sendo aprovado para algumas faculdades e até cheguei a fazer a matrícula em uma delas. Só que quando eu tava lá, procurando lugar para morar na cidade e que eu ia morar, que era Sorocaba, eu fiquei pensando, não, acho que engenharia não é para mim. Daí nisso, eu falei pra minha mãe, acho que eu não quero fazer a faculdade. A gente chorou. Ela falou, então o que você quer fazer, meu filho? Vamos pensar. Daí eu, não sei, eu preciso de um ano pra pensar. Daí ela ficou angustiada porque eu não sabia. E, enfim, daí eu vim pra São Paulo pra tentar me descobrir. Daí eu entrei num cursinho, mas não conseguia me concentrar nos estudos, porque eu ficava com isso, tipo, o que eu vou fazer? Pra que eu tô estudando? Eu não sabia. Enquanto eu não tinha um foco, não tinha vontade, não tinha essa ambição de estudar. Então foi um ano assim meio que perdido em termos de estudo, mas foi muito importante para eu fazer as reflexões que eu tinha comentado na outra pergunta, de o que eu quero fazer, qual é o trabalho que eu quero para o meu dia a dia, como eu quero ter um impacto na sociedade. E foi aí que a medicina começou a entrar dentro de mim e eu comecei a pensar mais seriamente nessa possibilidade. E uma vez que eu fiquei confortável com essa ideia, daí sim que eu comecei a ficar mais focado nos estudos mesmo para o vestibular. Então, isso foi lá pro final do ano, do meu primeiro ano de cursinho. Eu não consegui, então, passar nesse meu primeiro ano de cursinho, mas eu fui pro 2º ano de cursinho muito mais feliz comigo mesmo, muito mais leve. Porque agora eu sei pra que eu tô fazendo isso. Agora eu sei porque eu tenho que acordar cedo todos os dias e vir aqui pra esse cursinho com 200 pessoas em uma sala e estudar. Porque eu tenho um sonho e eu quero ter um bom desempenho no final do ano. Então eu fiquei muito mais focado nos estudos no 2º ano de cursinho. No final das contas, eu também apliquei as técnicas que a Bianca falou, de estudos regulares, de fazer bastante simulado, de também ver o que eu estava pecando mais na hora das provas, qual que eram as minhas maiores dificuldades nas matérias. Um amigo nosso fala que vestibular é muita coisa de humildade, né? Você tem que saber o que você precisa melhorar. Então a gente aprende muito a ter essa autoanálise, a ter um amadurecimento pessoal também nessa época. Então eu fui desenvolvendo isso ao longo do ano.
No final do ano eu prestei também as públicas de São Paulo, assim, que é um combo que as pessoas aqui de São Paulo prestam, né? Que é Unesp, Unifesp, Unicamp, USP, daí assim, algumas pessoas prestam outras, tipo a Bianca prestou FAMEA, mas eu não prestei. Eu prestei essas 4 e mais o Enem. E daí eu acabei passando na UFMT, Mato Grosso, pelo Enem, na Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina aqui de São Paulo, e a USP, que é onde eu estudo agora. Eu também escolhi a USP porque, assim como a Bianca, eu tinha um pouco desse sonho de criança de estudar na USP. Meus pais fizeram USP, odontologia, então eles sempre me falavam de como eles gostavam da USP, como a USP era boa, eles tinham um carinho assim pela universidade, daí eu também pensei, acho que eu vou gostar de estudar lá. Todas essas que a gente citou são muito boas, mas assim, a gente gosta muito da universidade que a gente faz. Então, basicamente, a história é o seguinte, eu fiz o meu ensino médio muito novinha, eu fiz o meu terceiro ano com 15 anos, então assim, eu não tinha maturidade nenhuma, a minha cabeça era totalmente diferente da cabeça de quando eu entrei na faculdade. Só que com a nota do Enem, eu consegui passar no SISU, na Federal do Estado do Ceará. Então foi basicamente essa minha primeira experiência em passar no vestibular. Mas como eu tinha acabado de completar 16 anos quando eu passei, os meus pais não me deixaram ir morar sozinha no Ceará. Então eu acabei não cursando e fui pro cursinho. Fiz o primeiro ano de cursinho e aí eu percebi o baque do que era um cursinho. Sofri bastante, estudei, fiz a prova do Enem, mas quando eu fiz eu não me dei muito bem, então não consegui passar. Sério, eu fiquei muito mal quando não passei. A primeira vez eu não tinha ficado tão mal. Dessa eu fiquei realmente mal porque eu já tinha noção do que era cursinho, que eu ia ter que enfrentar aquilo tudo de novo, aquele sofrimento. E esse segundo ano eu realmente enfrentei e falei assim, esse vai ser o último ano. Então assim, eu me abdiquei de tudo mesmo. Eu me isolei praticamente. Eu só estudava de domingo a domingo. Chegou o Enem, fiz o Enem, consegui uma boa pontuação. Tava bem confiante. E aí terminou a prova do Enem, acho que em outubro, finalzinho de outubro. Na minha cidade tem o CESUPA, que é a minha faculdade, que é da particular, e o vestibular dela é no finalzinho de novembro. Então eu me foquei 100% no vestibular do CESUPA, que é a minha faculdade, e a prova eu consegui tirar uma nota muito boa. Chegou dezembro, o Enem ainda não tinha saído, lançou o resultado dessa faculdade, eu passei, fui lá, me matriculei. Então, basicamente, essa é a minha história. Eu passei 2 vezes no vestibular, só que a primeira, como eu expliquei pra vocês, não pude cursar. Eu estudei no colégio de bairro, que chamava Exuperry, e eu estudei lá desde o prezinho até a 8ª série, e era um colégio pequeno, nem sabia o que era vestibular, não sabia de nada. Eu só falava que eu queria fazer medicina, mas não tinha ideia como. Quando eu tava na 7ª, 8ª série, eu perguntei pro meu pai, como que faz pra passar em medicina? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E daí ele me explicou que tem o vestibular, tudo mais. Parei e percebi que ninguém daquele colégio tinha passado no vestibular, que eu sabia, muito menos pra medicina. E daí eu falei, se eu quero fazer medicina na USP, qual é o melhor colégio que eu posso entrar? E daí ele falou, tem o Bandeirantes, que é onde os meus meio-irmãos estudaram, tudo mais. Aí eu falei, então eu quero ir pra esse colégio, dá? Ele falou, dá. E daí eu comecei a estudar por fora, além dos estudos da 8ª série, eu comecei a fazer umas aulas extras pra prova do Band. Passei na prova do Band, comecei a fazer o colegial lá, fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial lá. Eu tinha essa ideia de que eu estava num ótimo colégio, eu ia passar. Eu estudava, eu ia bem, mas eu estudava, pro colégio, eu não estudava pro vestibular. São coisas diferentes, é um jeito diferente de estudar. E no primeiro ano que eu prestei, eu não passei nem pra segunda fase da FUVEST. Eu passei só pra segunda fase da Unicamp, mas eu passei bem mal, eu sabia que eu não ia passar. E daí, ao invés de estudar pra segunda fase da Unicamp, eu fiquei lendo o último livro do Harry Potter, que tinha saído aquele ano em português. Não passei em nada, já imaginei que não ia passar mesmo, e aí fui pro cursinho. Todo mundo do meu colégio que não passou no vestibular direto foi pro Ângulo. Todo mundo ia pro Ângulo naquela época, mas eu queria uma mudança de área. Sabe o que você precisava mudar? Eu precisava mudar, eu precisava sair daquele ambiente e ir pra outra coisa. E daí eu fui fazer etapa. E aí foi o que eu falei na pergunta anterior. Eu estudei por 6 meses de um jeito que eu percebi que não tava dando certo. Nos outros 6 meses eu mudei totalmente minha estratégia e prestei de novo. Eu sempre prestei só os vestibulares que eu sabia que eu faria se eu passasse, assim, sabe? Então eu prestei os públicos, USP, Paulista, prestei USP Ribeirão, prestei FAMEMA, e daí nesse ano eu passei em tudo. Graças a Deus, o primeiro resultado que saiu foi o da Paulista, e eu lembro que eu chorava tanto, eu tava na casa de uma amiga minha, e eu chorava tanto, porque eu só conseguia falar, eu não vou mais fazer cursinho, eu não acredito. E aí, tanto que quando saiu o resultado da USP que eu tinha passado, eu nem fiquei tão emocionada. A emoção foi toda quando eu fiquei sabendo que eu não ia mais fazer cursinho. Mas aí, no fim, eu fui fazer a USP, né? Então, resumidamente, eu tive muita sorte, eu tive pais que me apoiaram muito.
desde o fundamental, tudo que eu falava que eu queria. Graças ao trabalho duro do meu pai, eles tinham como pagar. E eu consegui estudar em colégio bom, fazer um cursinho bom, apesar de que a etapa eu fiz com bolsa, eu consegui bolsa pela etapa. Graças a Deus eu tive todo esse suporte. E eu também estudei muito, porque eles podiam ter me dado todo o suporte, eu ter estudado nos melhores lugares. Se eu não tivesse feito minha parte, eu também não teria passado. Eu sempre quis fazer medicina e eu sempre estudei em escola pública. Quando eu tava no meu terceiro colegial, eu prestei vestibular e não passei. Eu fiz 4 anos de cursinho naquela época e também não consegui passar. No meu último ano de cursinho, lá em 2007, eu já tava muito cansada daquela fase de vestibular, da pressão da família, enfim. Eu acabei prestando psicologia na USP, que era o meu plano B, e aí eu acabei prestando como válvula de escape e passei. Decidi cursar e durante o curso acabei me envolvendo com a faculdade, com o ambiente universitário, acabei me dedicando a buscar uma alternativa, a fazer da psicologia de fato a minha profissão, mas o fato é que eu não conseguia me encontrar. Então todo estágio que eu fazia eu não me sentia satisfeita, eu me sentia muito frustrada e essa frustração ela veio muito à tona depois que eu me formei, que aí eu fui trabalhar e eu não tinha mais, né, o ambiente universitário para preencher, eu precisava realmente trabalhar e eu via que eu não era nem um pouco feliz com o que eu fazia. E aí conversei com o meu namorado na época, que hoje em dia é meu marido, e ele me super apoiou. E aí eu larguei tudo, larguei trabalho, carreira, voltei pro cursinho, estudei durante 1 ano e aí finalmente consegui passar aqui na FAMER. Eu sempre estudei em escola pública, então meus pais sempre me estimularam a ser uma ótima aluna, porque eles falavam já desde nova que eu teria que estudar muito para conseguir passar no vestibular. Então eu sempre fui uma aluna muito aplicada, aquela aluna que sempre tira 10. Quando eu tava no meu 2º ano de ensino médio, eu prestei a prova de vestibulinho para o Instituto Federal, hoje em dia que chama Instituto Federal, e aí eu passei. Então eu voltei o ensino médio, repeti o 1º e 2º ano de ensino médio para poder fazer um ensino médio de melhor qualidade. E aí quando chegou no final do 3º ano, eu ainda não fiz cursinho, prestei a prova de vestibular, fui super mal, assim. Tipo, não fui super mal, mas pra medicina fui mal, assim, faltava, sei lá, uns 10 pontos ainda pra prova, pra eu passar pra 2ª fase, então eu fui super mal. E aí, quando eu me formei do ensino médio, aí eu fiz 2 anos de cursinho, sendo que no 1º ano de cursinho eu não passei pra 2ª fase por 1 ponto, que eu tinha passado errado ainda no gabarito. Então foi meio tipo, ai meu Deus do céu, que tristeza. Mas aí eu peguei, olhei tudo que eu tinha feito de errado, o que eu tinha que melhorar, fiz mais resumos, fiz mais provas, treinamento, testes, e daí no 2º ano de cursinho aí que deu certo mesmo, e foi assim, eu nunca esqueço, foi um dia mágico, o dia que eu recebi a ligação da minha amiga falando, tá, você passou, e eu ficava, meu Deus, eu passei, eu não acredito. E foi um momento incrível da minha vida, a realização de um sonho mesmo. Então, gente, eu fiz ensino médio em Barreiras, no interior da Bahia. Desde o 3º ano eu já sabia, né, que eu iria para Salvador para fazer cursinho vestibular, porque minha escola não era tão boa, eu sempre estudei no interior. Na capital tinha os melhores cursinhos, né, os cursinhos mais ideais para você passar no vestibular. Então, quando eu acabei o 3º ano, eu fui para Salvador e comecei a fazer cursinho. Esse processo de cursinho para mim duraram 2 anos. Eu estudei 2 anos, mudei de cursinho, fiz 2 cursinhos excelentes em Salvador. O primeiro foi o Oficina e o segundo o Gregor Mendel. Eu super indico os dois, são maravilhosos. Estudei, tipo, loucamente nesses 2 anos para conseguir finalmente passar. O vestibular que eu passei foi o vestibular aqui na UFAL, que era o vestibular convencional. Então eu não passei pelo Enem. Muitos de vocês me perguntam isso, mas eu não passei pelo Enem. Eu passei pelo último vestibular convencional que teve aqui em Alagoas. O Enem, na verdade, eu tive uma experiência bem ruim no Enem. O 1º ano que eu fiz super bem na redação, fiquei super perto de passar. E no 2º ano, a minha nota da redação foi, tipo, muito estranha, incompatível com o que os meus professores me diziam que eu ia tirar. Foi um período bem difícil pra mim, bem triste, porque eu senti como se eu tivesse me esforçado à toa, sabe? Mas deu tudo certo, eu consegui passar no vestibular convencional e estou aqui em Alagoas. Eu tava 1 ano sem estudar, eu tinha feito 1 ano de direito, aí fiquei 1 ano sem estudar e resolvi tomar vergonha na cara e ir lá ralar no cursinho. Aí entrei no cursinho, meu cursinho era integral.
Então eu estudava até umas 3, 4 da tarde no cursinho. Depois eu normalmente ia pra academia pra esparecer, pra quebrar um pouco aquela tensão, aquele estresse. Voltava pra casa, enfiava a cara nos livros, nas apostilas, fazia todos os exercícios de tudo que eu vi no dia. Estudava. Era mais ou menos isso minha rotina. Foi um tempo que assim, eu não saía muito. Eu me afastei muito dos meus amigos porque eu não tava convivendo muito com eles. Eu estudava muito. Foi uma época um pouco complicada, um pouco difícil, chata mesmo, mas assim, que valeu muito a pena. Eu fiz meu terceiro ano passado em um colégio curso e a aula que eu tinha era a mesma que o pessoal do cursinho pré-vestibular. Então aquela rotina corrida, ficar fazendo só simulado, muita redação, eu tinha isso no meu terceiro ano. E foi o que me ajudou, porque eu fiz muito simulado, foi muita prática com aquilo que ia ser cobrado de mim na prova, né, no Enem, no vestibular. Foi um ano assim, muito desgaste físico, muito desgaste mental, porque você fica focado nesse objetivo, nesse foco. E é uma coisa que você não tem muito como fugir. Se você tem um sonho, uma meta, você tem que correr atrás. O resultado do vestibular saiu esse ano, né, de 2018, em janeiro. E tem vídeo lá no meu canal muito engraçado, eu pulando e dançando com os meus pais no quarto. É uma sensação indescritível. Eu acho que você correr atrás dos seus sonhos e ver tudo acontecendo, não tem palavras. Na verdade, a minha história é um pouco longa e complexa. Tem alguns vídeos no meu canal falando sobre esse assunto. Se você quiser ir lá me conhecer melhor, você vai ver vários vídeos sobre esse assunto. Mas eu fiz um ano de cursinho, depois do terceirão. Não passei na primeira chamada, passei na quinta chamada, se eu não me engano. E eu descobri que passei fazendo uma ligação pra universidade. Descobri antes de sair a lista oficial no site e tudo mais. Então foi uma situação bem engraçada. Mas foi um momento, assim, de alegria gigantesca. Um momento maravilhoso, um dos melhores momentos da minha vida, um dia que eu nunca vou esquecer, uma história que eu nunca vou esquecer também. Em questão de estudos, também foi um processo bem gradual, foi algo que eu fui percebendo o que funcionava pra mim, o que não funcionava, que acabou dando super certo, graças a Deus deu super certo. A minha história deve ser a menos emocionante de todas, porque geralmente a galera fala, eu passei 4 anos no cursinho, eu chorei, eu pensei em desistir. A minha história é mais de uma pessoa que sempre foi meio nerd mesmo, então escola, assim, sempre teve estudos contínuos e eu me dava bem. E aí passei o terceiro ano, aquela coisa normal que todo mundo já sabe, muitas lágrimas, muito sofrimento, muito fim de semana sem sair, muito estudo, muito estresse mental. Mas eu não tive que fazer mais do que um Enem definitivo, entendeu? Eu fiz o Enem em 2016, meu terceiro ano, e em 2017 eu entrei no SISU. Minha história é mais relacionada ao SISU, porque primeiro eu passei em Direito, não passei em Medicina. Mas eu fiquei, tudo bem, né? No segundo semestre eu tento novamente, porque a minha universidade ela participa dos 2 SISUs e eu não tava muito longe. Só que chegou o segundo semestre e do nada, assim, foi muito diferente do que eu esperava. Eu fiquei em 64º de 24 vagas. E se você parar pra pensar, né, não são 30 pessoas ali, não vão desistir da matrícula delas, porque a medicina é muito concorrida. Então foi esse meu pensamento, e aí eu fiquei muito triste, abalada. Falei pra minha mãe que eu não ia nem tentar na lista de espera, porque não fazia sentido. Acho que vocês pensariam isso também. E aí ela falou, não, minha filha, coloca, porque não interessa, não custa nada tentar. E não é que ela estava certíssima, porque saiu a primeira lista de espera e eu tava lá. Gente, um dos últimos nomes, ó, pensa na adrenalina. E resumidamente essa é a minha história, assim, teve muita lágrima, muita coisa, muito drama, porque durante o dia do SISU eu fiquei pesquisando em todos os outros lugares e vendo a nota todos os dias, será que eu passo pra cá, será que eu passo pra lá, e eu não passava em lugar nenhum. Mas em suma, em síntese, é isso aí. Em 2012 é quando eu pensei em fazer medicina, como eu comentei aqui, né? Nos intervalos das minhas aulas, né, que eu trabalhava, eu tava sempre estudando aí exatas, estava estudando física, química, matemática e vendo algumas coisas sobre redação. Eu não tinha tempo para fazer cursinho, então eu comecei a assistir videoaulas online de graça no YouTube. Qual era a minha ideia inicial? Era eu fazer um pré-vestibular em 2013 à noite, dar algumas aulas de manhã para não ficar sem grana e me dedicar integralmente aí ao Enem e ao ERJ, que são os vestibulares do Rio de Janeiro. Mas em 2012, né, eu estudando no intervalo das minhas aulas, do meu trabalho, no final do ano surgiu uma prova da Souza Marques, que é a faculdade que eu tô me formando em medicina esse ano. Aí eu falei, vou fazer essa prova aqui como um teste, pra ver como é que eu me saio. E acabei que eu passei. Não cheguei nem a fazer o ERJ, nem fiz Enem. E aí conversei com meus familiares, minha mãe, meu avô, pra gente se reorganizar financeiramente. Afinal, minha faculdade é particular e não é barata. E aí foi possível eu conseguir entrar na faculdade. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa de 6 meses. E ainda bem que isso aconteceu, eu pude entrar logo.
logo e pude evoluir em termos de ciclo de vida, né? Troquei, virei a página e consegui entrar nessa minha grande meta que era a medicina. Foi mais ou menos assim, foi uma coisa muito rápida e muito repentina. E aí eu ficava pensando, nossa, eu quero conseguir fazer isso com essa desenvoltura também, né? Sem todo esse nervosismo. E o cirurgião me deixou colocar a mão no coração. Então foi uma experiência que me marcou demais, que me ensinou muito até hoje também. Eu lembro disso, muito carinho.